Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Enquanto cada fã acreditar que ela é a mulher da sua vida, Sidney Magal tá na crista da onda. Bom, queria começar agradecendo o tempo de vocês, Felipe, Magal, e dizer, né, Magal, é uma honra sem tamanho falar com você. Afinal, você é um dos maiores ícones brasileiros, não só da música, como, enfim, de cultura pop em geral. E aí eu queria começar perguntando para você, Magal, como é que é estar, ser eh, esse símbolo para o Brasil e ganhar um filme só para você? Como é que é isso? Gente, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Mas o que as coisas representam para mim é muito difícil falar. Eu não vou dizer que vejo com naturalidade, porque eu não vejo nada disso com naturalidade. Eu, quando comecei minha carreira, eu pensava que eu ia ter grandes momentos nas boates que eu cantava, fazendo show, cantando músicas de todos os países, cantando vários gêneros musicais, sendo aplaudido por meia dúzia de pessoas. Eu já achava que aquilo ali era o meu limite. Eu já tinha conquistado muita coisa na minha vida. Por isso foi mais fácil partir dali para diluir isso tudo ao longo da minha carreira. E é como eu venho diluindo. Então, você imagina quando a Bruna Ramos da Fonte escreveu o livro Sidney Magal, muito mais que um amante latino, eu jamais na minha vida pensei que eu ia para uma biblioteca de alguém ficar ali guardado forever. E, infelizmente, até as livrarias acabaram e as bibliotecas quase todas acabaram, para minha tristeza. Mas o meu livro saiu, e o meu livro existe, ele está aí. E Felipe, e aí, eu queria te perguntar, eu achei, enfim, achei a sua atuação muito boa, os trejeitos, o jeito de olhar, enfim, como é que foi isso para você? Como é que foi criar este Magal a partir de um Magal que já existe? Foi muito interessante, porque o filme não é uma cinebiografia, né? Não é uma cinebiografia tradicional, pelo menos, como a gente está acostumado a ver. Pelo contrário, trata-se de uma comédia romântica musical fantasiosa, né? Então, É uma fábula, né? uma fábula, e o filme, inclusive, faz esse pacto com o espectador desde o início, né? Ele diz que é uma fábula magalesca. Então, que o espectador saiba que ele está adentrando no universo do Sidney Magal. E se tratando do universo do Sidney Magal, eu tinha a oportunidade de me inserir nessa linguagem específica do filme, que me permitia algumas licenças poéticas diante da criação do personagem, para construir o Magal primeiro, já que o filme se inicia não a partir do Magal criança, se descobrindo como artista e alcançando sucesso, né? Mas ele já é o Magal, e a partir dessa imagem de Magal e amante latino, ele se desconstrói e a gente conhece o Magalhães, que é o bobo apaixonado pela Magali, que a partir do momento que a conhece, se apaixona loucamente e a vida dele muda totalmente, né? Então, eu acho que eu tive que, primeiro, ter essa compreensão do que seria o meu trabalho nesse filme, e, segundo, entender na prática quais seriam os desafios e quais seriam os caminhos para superar esses desafios. Desafios muito claros e muito óbvios, e que se alimentavam a partir do que era esse artista, né? Quer dizer, como era a performance dele, como que o Magal se comunicava fisicamente, vocalmente, como que ele se expressava, né? O Magal tinha uma performance muito única, muito autêntica, muito enérgica, e que exigia de mim um preparo físico muito grande. Eu já tinha uma relação com a dança, eu fiz balé durante muitos anos da minha vida, e já cantava, né? Eu canto, eu fiz musicais aqui em São Paulo, eu faço aula de canto desde muito novo, eu toco violão, toco piano, então eu tenho uma relação com a música, e eu pude me aproveitar dessas ferramentas na construção do Magal, né? E aí o que eu acho que aconteceu foi uma parceria muito feliz entre eu, Paulo Maclini, Joana Mariani, que é a nossa produtora, o Paulo é o nosso diretor, Marcelo Boffa, que foi o nosso preparador vocal do filme, e Lili Gramont, que foi a nossa coreógrafa. Tudo isso se juntou numa preparação muito intensa, muito longa,
também, acho que mais ou menos 1 mês e meio de preparação diária, com aulas de canto, ensaios de dança, para ensaiar essas coreografias que você assistiu no filme, e para, sobretudo, compreender o que era essa expressividade do Magal fisicamente, né? Porque ele não tinha uma técnica de dança, pelo contrário, ele fazia tudo espontaneamente, ele se movimentava a partir do instinto que surgia nele e que o guiava quando ele estava no palco. Eu costumo dizer que quando ele estava no palco, ele tinha eletricidade correndo pelo corpo dele o tempo todo. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha quando eu assistia os shows e os vídeos e os videoclipes dele na internet durante a minha pesquisa para o personagem. Então foi compreender isso e, a partir disso, tecnicamente tentar mapear como que ele se movimentava e como que a gente ia interpretar essas danças e traduzir isso para a tela do cinema. E aí, vocalmente, claro, um outro desafio, que era compreender como era a forma de chegar o mais próximo possível da voz cantada do Magal, e também da voz falada, né? Porque um caminha junto com o outro, né? E acho que, eventualmente, depois de muita pesquisa e de consumir tudo que eu tinha de material disponível para mim na internet, e que a Joana também, diretora do documentário sobre o Magal, chamado Me Chama Que Eu Vou, tinha de material no acervo dela, a partir de tudo isso, acho que eu cheguei num personagem sólido e que, sobretudo, se comunicava com a linguagem do filme, que, como eu falei, não era uma linguagem realista, ela nos propõe a isso, e também não é uma cinebiografia tradicional. Então, acho que era alinhar todos esses pontos, e acho que conseguimos. Eu preciso dizer que eu fiquei impressionadíssima. Eu realmente fiquei assim, nossa, tá muito Sidney Magal. Muito, muito. Então, as mãozinhas, enfim, para mim ficou muito bom. Então, Magal, seja bem-vindo de volta. Então, conta, você estava falando, né, como você achou incrível você estar na biblioteca das pessoas, e aí o Felipe lembrou muito bem, né? Existe também o documentário, né? E não é só o filme. Enfim, pode continuar a sua resposta. Exatamente. E tudo isso, né? Eu não crio expectativas. Eu acho que esse é o grande barato da minha vida. Eu nunca vou para um show achando que aquilo vai ser daquele jeito ou daquela maneira. Eu sempre vou para os trabalhos todos, como foi nas dublagens que eu fiz, do Rap Fit, meu malvado favorito. Eu sempre vou com muito bom humor e com muita vontade de fazer, né? E acabo acertando, porque é espontâneo, é verdadeiro. Então, por exemplo, eu citei o documentário, eu citei o livro, estava citando o filme naquela hora, e não citei também o selo que os Correios do Brasil lançaram no mês do meu aniversário. Quem quiser mais uma lembrança do Sidney Magal, escreve lá para os Correios e pede o selo Sidney Magal, porque tem um selo Sidney Magal. Você imagina se um dia na minha vida ia entrar naquela boate que eu cantei na década de 60 e ia pensar que tudo isso poderia acontecer na minha vida? Jamais. Eu acho que por isso teve um sabor especial, porque cada momento é uma descoberta, cada momento é uma alegria, cada momento é uma surpresa, e parece que a cada momento eu vou renovando, remoçando a minha vida e a minha carreira. E isso, para mim, é muito importante, porque isso me dá vida, me dá gás. Por isso que eu sou essa pessoa falante, assim, que vocês conhecem até hoje, com 74 anos de idade, porque tudo vem para mim como uma grande alegria, uma grande surpresa. Por isso é que, completando aquela resposta, eu não crio expectativas. E eu queria dizer que, assim, é muito difícil assistir ao seu filme e não ficar pensando como existe ainda esse amor idealizado, né? Às vezes a gente acha que imagina, amor é uma coisa que vem e vai, mas não, porque é isso, né? Você e a Magali, quantos anos juntos, né? E vivendo esse grande amor. E aí, pelo que o filme mostra, foi amor à primeira vista, arrebatador, e, enfim, já sabia que era ela. Realmente foi assim, Magal? Esse momento foi desse jeito mesmo? Foi assim, eu até digo que não foi amor à primeira vista. Outro dia disse lá um jornalista, eu falei, não, senhor, amor ao primeiro minuto. À primeira vista é quando você se apaixona e depois vai constatar que você está amando.
Eu amei Magali no dia que eu a vi. Eu não tinha sequer tido um contato físico. Eu coloquei para ela isso sentado numa mesa, que isso não está no filme, sentado numa mesa à beira da piscina, em prantos. Imagina Sidney Magal com 29 anos e aquela menina com 16 sentada na minha frente, e eu em prantos dizendo para ela, pelo amor de Deus, tenta acreditar no que eu estou sentindo. Você é minha mulher para o resto da minha vida. Você vai ser mãe dos meus filhos e você é tudo que eu sonhei. Gente, eu tinha acabado de conhecê-la num dia anterior e não tive nenhum contato com ela. E não sei explicar, também não me peço essa explicação. Por que você se sentiu assim? E Magali, que é a vítima dessa história toda, ela até hoje fala para mim, Sidney, eu acho que você enfiou isso na tua cabeça de uma maneira que você acredita tanto nisso que eu nem sei se o teu coração aceita isso. Magali falando isso para mim, olha que doideira. Eu digo, pois é, mas é que vocês precisam entender que a cabeça tem um momento muito importante na vida de todos nós e que ela é muito responsável pelo que o coração, que a gente alega que o coração aceita, é a nossa cabeça que computa, né? No bom sentido. Então, eu acho que foi minha cabeça mesmo. Quando eu senti aquilo, eu digo, a partir de agora, eu vou funcionar assim. E o meu coração vai responder assim. E aí vieram os filhos maravilhosos que nós temos, que são 3 filhos incríveis, que só me deram alegria, netos maravilhosos, enfim. Gente, a vida foi me dando presentes. A grande verdade é essa. Eu não gosto de falar isso, porque todo mundo vai dizer, pensa que é só você que ganha presente? Não, não penso. Eu sei que a vida dá presente para muita gente, só que as pessoas não dão devido valor aos presentes que recebem. Eu acho que é só isso. E eu supervalorizo os presentes que eu recebo. Mas é difícil explicar. Não, é uma história de amor muito bonita, muito linda. Eu acho que o Felipe tem a cena, né, que ele fala mesmo com a Magali olhando pela primeira vez na coxia do palco, e eu acho que dá para ver esse amor, né, dá para ver essa coisa nos olhos até, né, do Felipe interpretando o Sidney Magal, porque dá para ver até com o olho meio marejado e tal. E aí, Felipe, eu queria perguntar para você, como é que foi interpretar essa paixão, essa coisa de último romântico, de uma paixão verdadeira que existe de verdade? Era muita responsabilidade interpretar esse Sidney Magal apaixonado para você? Sim, muita responsabilidade, até porque o próprio Magal ele sempre se emociona muito contando essa história. Quando ele contou essa história para mim pela primeira vez, ele se emocionou, ele chorou. Então, isso deixa muito claro para mim que é um amor verdadeiro, é um amor duradouro, é um amor profundo, é um amor quase inexplicável, né? É o tipo de amor, inclusive, que eu acho que no qual muita gente já perdeu a fé e já não acredita mais, mas que existe. E Magal e Magali estão aí para provar isso. Então, a partir do momento que eu conheci os dois e que eu conheci essa história, eu me apaixonei também por essa história, eu me emocionei também com essa história. E eu acho que, na verdade, é só a prova de que amor à primeira vista talvez exista, sim. Talvez seja possível. Como o Magal gosta de dizer, amor ao primeiro minuto. Então, eu acho que foi, sim, uma responsabilidade de poder contar a história desses dois, de poder realmente mostrar um ser humano perdidamente apaixonado. Mas eu tinha, como eu falei, né, um roteiro, primeiro, muito bom, muito bem desenhado e que permitia licenças poéticas para aumentar ainda mais a proporção desse amor e tentar traduzir isso para o público de uma maneira lúdica, de uma maneira fantasiosa. E eu tinha a Giovana Cordeiro também, que interpreta a Magali, que foi minha grande parceira nesse processo todo, uma parceira muito generosa, uma parceira muito compreensiva. Ela estava no projeto antes de eu entrar, então ela me recebeu muito bem, e a gente estava muito empenhado em contar essa história e fazer dessa história um amor de verdade, assim, realmente passar para a tela o que estava escrito e o que foi o amor entre Magal e Magali, o que é até hoje, né? Então, eu acho que... E aí, é claro que... você assistiu o filme, né, Fernanda? Então, você viu que a gente tem poucas cenas juntos, né? Magal e Magali, nesse filme, tem poucas cenas juntos. Então, o nosso trabalho, na verdade, era construir personagens que fossem cativantes,
pelo qual o público torcesse. E a partir disso, se o público torce por esses personagens, eles vão querer o que os personagens querem. Então a gente tinha o trabalho de cativar o público, acho que a gente conseguiu fazer isso, e os personagens querendo se amar, querendo ficar juntos, o público também vai querer que esses personagens fiquem juntos. Então acho que o segredo foi a gente abraçar esses personagens, abraçar essa história com tudo que a gente tinha, e acho que a gente conseguiu. Eu estava super convencida. Eu até por isso queria, né? Por isso que perguntei pro Magal, tipo, se foi realmente assim, ou estava sendo essa coisa de fábula magaliana, né? E Magal, como é que é a sensação, assim, de ver, então, uma pessoa muito mais jovem interpretando você e a Giovanna interpretando a Magali, como é que foi isso para vocês? Eu esperei, na expectativa que normalmente eu não crio, eu tinha em ver na tela uma Magali tão linda e maravilhosa quanto eu tinha visto a Magali nos dias que eu a conheci. E isso aconteceu. Inclusive, a cena final, quando eu entrei no palco e que eu olhei, esses meninos, porque são meninos, gente, me desculpa, mas tem que tratá-los como se fosse o pai ou o vovô deles, entendeu? Não tem outro jeito. Eles conseguiram olhares. O próprio pôster do filme me emociona. Digo, gente, é o pôster do Vento Levou, sabe? Transcende, é uma coisa que mostra que o amor está ali, presente. Então, ainda há pouco nós demos uma entrevista, também falamos, e eu me emocionei de novo, quando percebo que são 50 anos, ou seja, meio século que nos separa, eu e Felipe. São 50 anos de vida. As pessoas podem achar que, mas ator é isso mesmo, o trabalho do ator é esse mesmo. Caramba, é um trabalho árduo você entender uma pessoa que está à tua frente 50 anos e que tem uma carreira escrita há 60 anos. Isso é um trabalho sensacional, que tem que me tocar profundamente. E o que eles conseguiram foi isso que você falou, eles conseguiram, através do olhar, passar, porque eu sempre acreditei no olhar das pessoas. Quando eu conheci Magali, isso é um detalhe para você também, que muita gente não sabe, foi num programa de televisão onde todas as meninas do concurso estavam presentes, não eram só 5 ou 10 como no filme, eram 50 e poucas meninas. Então, quando eu olhei para a Magali, e eu dei a entrevista, o jornalista perguntou: o que é que mais te encanta numa mulher? Eu digo: é quando ela consegue, pelos olhos, me dizer quem ela é e me passar tudo aquilo que eu estou esperando de alguém. E ele disse: você já conseguiu isso? Eu só faltei dizer: consegui hoje, agora aqui. Mas eu não precisei falar, eu não abri a boca porque o câmera foi no olho da Magali, no meio daquelas mulheres todas, e fotografou e filmou o olhar da Magali, como se ele soubesse que eu estava me direcionando a ela. Então eu dou tanta importância ao olhar que esses meninos maravilhosos e suas máquinas voadoras, eles conseguiram chegar no meu sentimento, na minha emoção. E é isso que eu quero que o público entenda, por isso que a gente bate nessa tecla, principalmente eu. Eu digo, gente, se o filme da minha história me faz chorar sempre, eu acredito que vocês também vão se emocionar. Não preciso chegar a lágrimas, mas procurem pelo menos um grande amor por aí, porque ele com certeza existe. É isso a proposta do filme. Ai, Magal, o pior é que eu falei agora pro Pedro, eu falei, eu preciso agora arranjar o amor da minha vida. Você faz... o filme faz isso, ele faz a gente ter vontade de se apaixonar. Exatamente. Pois é, gente, pois é. Por isso que é fácil se apaixonar pelo filme e por esses atores incríveis, por todos eles, todos eles. Caco Ciocla fez um trabalho lindo, Emanuele Araújo, Sidney, enfim, caramba, todo mundo se entregou muito, está todo mundo bem distante do meu universo de vida e de idade, né? Tudo que eu vi parece que eles viram sem viver, sem vivenciar. E isso tem um mérito que eu acho que é o mérito dos grandes atores brasileiros. E eu fico muito feliz com o resultado. Qual